Porque quando Deus te chama, Ele não te chama para te glorificar, para te exaltar. Ele te chama para o nome dEle ser glorificado, para o nome dEle ser exaltado. Por que muita gente tem dificuldade de se firmar na igreja? Porque ele quer ser honrado, ele quer ser exaltado. Só que Deus não chama ninguém com esse propósito. Deus chama para que o nome dEle seja exaltado através da sua vida. E se com consequência da exaltação do nome dEle na sua vida, você ser exaltado, aí é outra coisa. Mas o propósito principal é o nome dEle ser glorificado através da sua vida, para que outras pessoas possam olhar e enxergar o Deus maravilhoso que Ele é, e querer também o mesmo caminho. Domingo, dia 26, venha e traga mais um. Quantos acharam? Diga amém. A partir do verso de número 6, capítulo 6, a partir do verso de número 6. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ali ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curariam no sábado para acharem que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse uma coisa: vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, como a grande maioria de judeus, Jesus ele frequentava sinagogas. No início, lá na época de Moisés, as sinagogas elas não existiam, só existia adoração no templo ou na tenda da consagração. A sinagoga ela começou a fazer parte do dia a dia dos judeus a partir do cativeiro na Babilônia. Como ali eles não tinham o templo para adorar, eles se reuniam em pequenos lugares para fazer o culto. E eles trouxeram esse costume quando foram libertos para Jerusalém. E ali tinha algumas sinagogas naquela região, e essa era uma em que Jesus ia. E ele chegava na sinagoga e normalmente ele pregava e ele ensinava. Isso despertava muita raiva nos fariseus, naqueles mestres da lei que estavam ali, os escribas. Eles ficavam com muita raiva de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele ensinava de uma forma onde que o povo aceitava. Ele ensinava de uma forma mansa e humilde, e o povo compreendia muito bem o que Jesus falava. E além de ensinar, Jesus também ele operava milagres. E nesse dia, não como um dia qualquer, ele está na sinagoga e ele está para fazer um milagre. Ele está para fazer um milagre na vida de um homem que tinha a mão mirrada, que tinha a mão ressequida. Ou seja, ele tinha um defeito físico na sua mão. E ele chama esse homem, ele fala: venha, fique em pé e venha aqui para o meio. E ele olha ao redor e vê que os fariseus, os conhecedores da palavra, os estudiosos estavam ali para ver se ele ia fazer um milagre no dia de sábado. Por quê? Porque para os fariseus, os religiosos daquela época, você não poderia fazer absolutamente nada no sábado. Se você cuspisse no chão, já era motivo de você ser apontado, de você ser caluniado, de você ser defamado por eles.
por estar quebrando o sábado. Só que quem estava ali não era mais uma pessoa que eles estavam acostumados a afrontar. Quem estava ali era o Senhor do sábado. Quem estava ali era o próprio Deus. E Deus, ele faz o que ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer, e ele não deve satisfações a ninguém. E aí ele chama aquele homem e ele fala: olha, estende as suas mãos. E o homem estende e a mão dele fica sã, a mão dele fica curada. Imagine isso, irmão. Uma pessoa que esteve a vida inteira com a mão mirrada, com um problema seríssimo na sua mão, e como um passe de mágica, num piscar de olhos, a mão dele é transformada e ele passa a ter uma mão sã diante dos olhos de todos. Aqui nessa história aqui nós podemos ter algumas lições para aprender. A primeira lição que nós vamos aprender aqui é que Jesus, ele não chama ninguém para ficar envergonhado. Quando ele chama aquele homem para o meio da sinagoga, ele está trazendo ele para a vista de todos. Ele está expondo aquele homem à vista de todos, não uma exposição para vexatória, para envergonhá-lo, mas uma exposição para que todos que estavam ali pudessem ver aquilo que ia acontecer na vida dele. E nós precisamos entender isso, que se Jesus está te chamando, não é para te envergonhar. Se Jesus está te chamando para o ministério da palavra, não é para te envergonhar. Se Jesus está te chamando para o louvor, não é para te envergonhar. Seja lá para o que for que Jesus está te chamando, não é para te envergonhar. E isso aqui é uma questão muito difícil para algumas pessoas compreender, porque elas deixam com que o inimigo coloque na cabeça dela que elas vão passar vergonha se elas forem para onde que Jesus está mandando elas ir. Só que isso é uma mentira do diabo, porque se Deus te chamou pelo seu nome, você não vai ser envergonhado. Deus está te chamando, irmão. Ele está falando: olha, levante, vem aqui, porque o que eu vou fazer na sua vida, eu quero que todos vejam. Eu quero que você seja um exemplo para os outros, um exemplo de fé, um exemplo que ainda dá tempo, um exemplo que as coisas podem ser mudadas, um exemplo que o inacreditável pode acontecer. Deus está te chamando para ser exemplo, irmão. Deus está te chamando para que você possa ser um espelho para as pessoas olharem para você. Olha, se na vida dele deu certo, na minha também vai dar. Se na vida dela deu certo, na minha também vai dar. Se a vida dele mudou, a minha também vai mudar. Deus quer que as pessoas olhem o que Ele está fazendo na tua vida, para que elas também se motivem, para que elas também cresçam na fé e alcancem também um milagre diante de Deus. Imagine só aquele homem, ele já era motivo de piada, porque quem tinha defeitos físicos naquela época era tido como fosse amaldiçoado. Imagine só o coração dele, aposto que acelerou, né? Que até as mãos começaram a suar, deu aquele frio na barriga. Falei: meu Deus, e agora? Eu estou aqui no meio de todo mundo e todo mundo está me vendo, estão me olhando. Só que ele não imaginava que o que o Senhor ia fazer era para a honra e glória do seu nome. Porque quando Deus te chama, Ele não te chama para te glorificar, para te exaltar. Ele te chama para o nome dEle ser glorificado, para o nome dEle ser exaltado. Por que que muita gente tem dificuldade de se firmar na igreja? Porque ele quer ser honrado, ele quer ser exaltado. Só que Deus não chama ninguém com esse propósito. Deus chama para que o nome dEle seja exaltado através da sua vida. E se com consequência da exaltação do nome dEle na sua vida, você ser exaltado,
aí é outra coisa. Mas o propósito principal é o nome dele ser glorificado através da sua vida, para que outras pessoas possam olhar e enxergar o Deus maravilhoso que ele é e querer também o mesmo caminho. Eu fico imaginando quantas vezes aquele homem esteve ali naquela sinagoga. Eu fico imaginando quantas vezes ele não encontrou Jesus mesmo ali naquela sinagoga, ou entrando ou saindo, ou ali pelas ruas ao redor. Mas Jesus não curou ele nenhuma vez antes. Ele preparou aquele momento específico para fazer aquele milagre. Existe um momento específico, irmão. Existe uma data marcada para que você possa viver algo diferente na presença de Deus. Será que foi fácil para aquele homem todo aquele tempo viver daquela forma, como alguém que era tido como amaldiçoado, como imundo, alguém que as pessoas não queriam conviver? Não foi fácil. Mas ele estava na sinagoga. Isso mostra que, mesmo em meio à dificuldade, ele manteve a fé. Mesmo em meio às lutas, ele continuou andando. Isso mostra que, independente se ele fosse curado ou não, o que ele queria era Deus. Ele queria aprender um pouco mais. Ele queria ouvir um pouco mais. E o que nos motiva a vir a esse culto hoje? O que te motiva a sair da sua casa e estar na igreja? É uma cura? É uma libertação? É uma transformação? Ou é estar na presença de Deus? Ou é conviver com Ele? É vivenciar mais um momento com Ele? Porque o que nós temos hoje nas igrejas, o que estão enchendo as igrejas, é de pessoas que querem algo de Deus, mas que não querem Deus. Você quer ver uma coisa? Amanhã tem culto, 8 horas da noite, culto de oração. Vem aqui que você vai ver. Das 8 às 9, vem aqui que você vai ver. Todos os sábados tem consagração, das 9 às 10, vem aqui que você vai ver. Agora, depois desses dias, vem aqui no dia 25, no dia da campanha, para você ver se vai faltar lugar aqui. Vem! Campanha das causas impossíveis, vem para você ver se a igreja não vai estar cheia. Pessoas vão vir de longe. Pessoas vão vir de outros bairros. Por quê? Porque elas querem algo de Jesus. Porque elas querem que Jesus faça algo por elas. Domingo teve Santa Ceia do Senhor. Quantos se consagraram para ceiar? Quantos se prepararam para ceiar? Quantos vieram a esse lugar e ceiaram? Quantos? Diferentemente desse homem. As pessoas querem viver um evangelho da forma dela, do jeito dela. E isso já estava escrito. Paulo deixou escrito a Timóteo: olha, haverá um tempo aonde que farão mestres segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades. Ou seja, as pessoas procuram aquilo que agrada os seus ouvidos, aquilo com que ela venha concordar. E Deus está falando assim: eu estou te chamando para algo melhor do que isso. Eu estou te chamando para ser um exemplo daquilo que eu faço. Eu estou te chamando para ser um espelho de quem eu sou. Aí ele fala: vem até ao meio, levanta-te. Quando ele fala esse levanta-te, ele está falando do quê? De posicionamento. De estar posicionado. Você está posicionado? Está posicionado? Você tem jejuado, você tem orado,
Você tem lido a palavra? Você está na posição? E como que você quer que Deus faça alguma coisa por você? Eu estava ali sentado e Deus estava falando comigo. Tem gente aqui nessa noite, filho, que está pedindo tanta coisa para mim, mas não está na posição que eu quero que ele esteja. Outro dia eu estava sentado ali, eu estava orando. Sentado não, eu estava em pé ali, eu estava orando. E eu falei com Deus assim: Senhor, enche esse povo com a tua presença. Aí Deus falou assim comigo: como? Se não tem espaço mais para mim. Eu estou falando aqui dessa igreja. Como se eles não me dão espaço? Já estão cheios de outras coisas. Eles estão cheios de tudo, menos de mim. Estou falando daqui. Da Navegando com Cristo para as Nações, Parque Alvorada. E Deus me mostrava as pessoas realmente cheias, mas não da presença dele. Ele tentava encher, mas não tinha espaço. Sabe por quê? Porque nós temos tempo para tudo, menos para buscar Deus. Nós arrumamos tempo para qualquer coisa, menos para buscar Deus. Você pega o dia da pessoa, ela fez tudo no dia. Ela só não orou. Ela só não jejuou. Ela só não buscou. Aí está vazio de Deus, mas cheio de outras coisas, e quer receber Deus. Como? Na onde que ele está? Qual é a porção dele? Qual é o espaço que ele tem na sua vida? Qual é o espaço? Eu estava falando aqui no começo com as irmãs que tinham chegado. Eu falei que eu estava orando a Deus e perguntando para Ele se o evangelho que eu tenho pregado realmente é o evangelho da salvação, porque não é possível. A pessoa, ela passa um culto na igreja e no outro ela cai. A pessoa se batiza 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela já caiu. Irmão, quando eu me batizei, eu fiquei maluco pelo menos 1 ano. Eu não pensava em outra coisa. Eu ia para o culto todos os dias. Eu arrumava igreja para ir para o culto. Não tinha culto na igreja que eu congregava, que era 3 cultos na semana, e a consagração, que eu já ia. Eu estava tão desesperado, tão faminto, tão ansioso por Deus, que eu tinha que arrumar um culto, irmão. Aí eu arrumava um culto na segunda, na quarta e na sexta. Pronto. Pastor, é porque antes você não era casado. Agora eu sou casado. Busco Deus ainda. As pessoas sempre têm uma desculpa. É só uma desculpa, irmão. É só uma desculpa. É como eu falo. Tem pessoas que estão 10, 15, 20 anos dentro da igreja e nunca leu a Bíblia toda. Nunca leu a Bíblia toda. O pastor fala aqui, abre tal lugar. A pessoa fica assim, para lá, para cá. Onde que é mesmo? Quem foi? Oi? Mas se você der espaço para Deus na sua vida, tira alguma coisa da sua vida. Tira uma música do mundo e põe um louvor. Tira um filme do mundo, põe um filme evangélico. Tira 1 hora daquela série e põe 1 hora de oração. Você vai ver se você não vai ser cheio do Espírito Santo. Cadê os dons da igreja? Eu não ouço mais a igreja orar em línguas. Eu não ouço mais as pessoas falarem que querem ser batizadas no Espírito Santo. Eu só ouço as pessoas falarem que querem ser libertas, que querem ser curadas, que querem um carro, que querem uma casa. Deus chamou aquele homem para ser um exemplo. Falou assim, levanta. Levanta. O milagre que eu vou fazer na sua vida é necessário que você esteja posicionado. Posicionado. Aí Deus te acorda de madrugada, você vai no banheiro, volta e dorme. Meu filho, não era vontade de dormir não, é Deus te chamando para orar. Mas pastor, estou tão cansado. Não é só você, né? Ô, tadinho. Quantas vezes, pergunta para quem ora de madrugada, quantas vezes dorme orando? Senhor, abençoa meus pecados, Pai. Faça de minhas bênçãos. Quem ora de madrugada, às vezes não sabe nem o que fala, irmão.
tão cansado que está, tão exausto, acorda, tá deitado no colchão assim, com a cara tudo babada, já tem meia hora que você está dormindo, você pensa que você está orando. Falou, Jesus, tem misericórdia. É assim a vida de quem ora, é no cansaço, irmão. Esse homem, eu tenho certeza que ele estava cansado dessa vida que ele estava levando, mas ele se posicionou. Quando Jesus chamou ele, ele foi. Quer mudança de vida, mas não quer fazer o que Deus pede para fazer. E aqui é a terceira coisa que nós aprendemos. Quem quer viver milagre, tem que aprender a obedecer. Deus tem compromisso com aqueles que obedecem. Chega uma hora que dá, irmão. Chega uma hora que chega. Você fala assim, não, peraí. O que é isso? O que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde que eu estou indo? Peraí, eu tenho que tomar um posicionamento. Ou vai viver de desculpa o resto da vida. Umas desculpas que nem você acredita mais, né? Fala a verdade. Às vezes a gente dá umas desculpas assim, falando, não, eu tenho que inventar outra, que essa daqui, nem eu estou acreditando mais, gente. Nem eu. Quando você pensa em dar desculpa, você fala, não, essa daqui eu já dei, já. Deixa eu ver qual é a desculpa que eu vou inventar. Inventa outra. Pois é. Nós rimos, mas é sério. Nós damos risada para descontrair, mas é sério, irmão. Eu tive um sonho essa semana que passou. Eu sonhei que eu estava aqui na igreja, eu estava pregando, e de repente eu escutei uma trombeta. E essa trombeta era o arrebatamento. E por um minuto eu me senti saindo do meu corpo, e eu subia, e daqui a pouco eu descia com tudo, e caía. Todo mundo tinha sido arrebatado, menos eu. Eu saía para a rua, estava aquela confusão, as pessoas olhando, e eu parado, olhando assim, e eu falava, meu Deus, eu não fui. Aí era como se Deus pegasse em visão assim, me levasse para algo mais profundo. Aí ele falava assim, ó, tinha que ter mudado ainda um pouco mais. Um pouco mais. Precisava ter se aprofundado um pouco mais. E aquilo veio como um peso sobre mim. Aí eu acordei. E eu tive o entendimento de que eu preciso mudar um pouco mais. Eu tive o entendimento que por poucas coisas, muitos deixarão de entrar no reino dos céus. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre estar posicionado aonde que o seu Deus quer, para viver um milagre que Ele quer fazer. E o que Ele quer é te levar para junto dEle. Ele está lá preparando morada, para que todos nós estejamos junto dEle. E Ele enviará os teus anjos a nos buscar, e nos encontrará nos altos céus, nas nuvens. Mas se você não mudar, se eu não mudar, se nós achamos que isso aqui é mais um culto, nós vamos ficar. E o interessante é que no sonho eu não tinha mais o que fazer. Não tinha como pular, irmão. Não tinha como falar, ei, ficou você me esqueceu. Não é como um ônibus que você desce na parada, e aí você demora, ele vai embora, você sai correndo, bate nele, ele para, e você entra. Não, não era assim. A igreja foi tomada. E naquele momento que eu estava indo, algo me segurou.
E quantos estamos assim? Que está levando na brincadeira, que está vindo para a igreja, mas não tem mudança, não tem transformação. Vai sair daqui hoje, eu estou pregando essa palavra aqui, de salvação, de mudança de caráter. Vai sair daqui hoje, daquela porta para fora, e vai voltar para os seus velhos vícios, vai voltar para as suas velhas manias, para os seus velhos costumes. Mas eu vou te falar uma coisa, a trombeta vai soar, e não adianta chorar. Se aquele homem não levanta, se aquele homem não assume o risco da exposição, se aquele homem não se coloca na posição, você acha que ele ia viver um milagre? Você acha que Jesus foi na cruz para que eu tenha carro? Você acha que Jesus foi na cruz para que eu tenha casa? Jesus foi na cruz para que eu tenha vida, e vida em abundância. Mas só vai ter vida quem vai ter santidade, quem santifica, quem se separa. Está na hora da igreja acordar, irmão. Está na hora de posicionarmos em oração. Cadê os milagres? Cadê os milagres, as curas, a libertação? Onde que está? O que está acontecendo, igreja? Nós estamos deixando o mundo entrar na igreja. E aqueles que pregam contra o mundo é tido como ultrapassados. Que não, isso aí não tem nada a ver, pastor. Você acha que as pessoas não falaram? Ixi, nada a ver o que esse Jesus faz aí, né, meu? Nada a ver, o cara curando os outros no pleno sábado, não tem os outros 6 dias? Porque é o que ele fala, vai lá mais na frente, lá no capítulo, se eu não me engano, 13, no capítulo 13, o verso de número 10, você vai ver. Ó, aqui ele vai curar uma mulher paralítica, e você vai ver que as pessoas vão reclamar, porque ela estava sendo curada no sábado. Aqui exemplifica 2 tipos de enfermidade: uma enfermidade carnal, física, e enfermidade que é causada por um espírito de enfermidade. Porque tem pessoas que é um espírito de enfermidade que está assolando a vida dela. Às vezes tem sintomas, mas às vezes você vai lá, você faz exame, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, não mostra nada, mas a pessoa ela está indo de mal a pior, porque é um espírito que está tomando posse da vida dela, que está travando a vida dela, que está subjugando ela. Isso só vai sair no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas aqui estavam com raiva. Você pode olhar aí o texto que você vai ver. Você pode olhar aí, ó, vai do 10 até o 17, Lucas 3, do 10 a 17. Que eles vão ficar nervosos. Tem todos os outros dias para vocês serem curados. Existem 6 dias para ser curado. Vocês querem vir curar no sábado. Ó, o 14, ó. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que mister trabalhar, e neste pois vinde para ser curados, e não no dia de sábado. O que eles estavam falando aqui? Que era um absurdo que Jesus estava fazendo, que aquilo dali não tinha nada a ver, e não é o que nós estamos vivendo hoje nos dias. Se você prega que as pessoas precisam se atentar para não perder a sua salvação, ah não, pastor, isso aí não tem nada a ver. Uma vez salvo, sempre salvo. Ô irmão,
para com esse vício, larga essa mulher, essa prostituta, larga essa amante. Não, pastor, isso aí não tem nada a ver, isso aí é nos tempos antigos. Deus não muda, irmão. Deus não muda. O Deus do Velho Testamento ainda continua sendo o do Novo. Ele não mudou em nada. Em nada. Vamos se colocar de pé.